Pessoal, bom dia, né? Deu algum problema aqui, a live caiu, acho que foi com a minha conexão, mas eu vou voltar aí para quem estava nos acompanhando se situar e para você que vai chegar ainda poder se situar também, né? Eu estava dizendo aqui que hoje eu poderia estar fazendo essa transmissão de casa, mas que eu resolvi fazer aqui do escritório porque ontem eu vivi uma experiência muito bacana aqui, né? Nada me impedia de estar... Oi, Alessandra, beijo. Nada me impedia de estar fazendo essa transmissão de lá, mas eu quis reviver o momento que eu vivi aqui no escritório ontem. Eu cheguei aqui um pouco mais cedo, mas no caminho eu vim fazendo a minha oração de que eu queria que o meu dia fosse extraordinário, né? Que fosse um dia muito bom. Eu tinha 12 compromissos na minha agenda ontem que eu precisava cumprir, que eram compromissos importantes, e eu não tinha acordado muito legal. Eu acordei com alguns problemas, com algumas dificuldades, e eu sabia que se eu continuasse do jeito que eu estava, meu dia não ia render nada, né? E aqueles 12 compromissos iam ficar pendentes. E meu primeiro compromisso era uma mentoria, que eu tenho às 10 toda sexta-feira, e vem sempre aquelas perguntas clássicas, né, Alessandra, que tanto os psicólogos como os mentores e os coaches gostam de fazer, como foi a sua semana e como está sendo o seu dia de hoje. E eu acho que eu nunca fui tão sincera, né? Eu comentei sobre você ontem na minha mentoria, né, que a gente tinha estabelecido uma regra de que quando eu estivesse na terapia, que eu não poderia dizer eu não sei, porque não sei era a resposta de fuga mais rápida que eu encontrava. E ela me perguntou, sabe, fez a mesma pergunta que você costuma me fazer quando a gente se encontra, se estava tudo bem, como estava o dia. E eu fui assim muito sincera com ela, dizendo, olha, hoje meu dia não está bom, eu estou com alguns conflitos e eu preciso conversar. E assim, não era sobre o assunto da mentoria, eu precisava colocar para fora aquilo que estava me incomodando, porque senão o dia ia ser um fracasso. E eu falei com ela assim, ó, vou estabelecer com você a mesma aliança que eu estabeleço com a minha terapeuta, que é de não te dar uma resposta que eu sempre uso quando quero fugir da pergunta, que é eu não sei. E a gente trabalhou em cima disso, e foi bom. E assim, eu consegui vencer essa barreira de expor aquilo que eu sinto e a forma como eu penso e eu me desnudei mesmo, né? O que é muito difícil para mim. E é difícil para qualquer pessoa, porque falar de você, falar daquilo que você sente, falar daquilo que você pensa nos dias de hoje é complicado, é difícil, né? As pessoas às vezes não entendem, e principalmente para pessoas que, como eu, estão caminhando aí na seara do desenvolvimento humano, que gostam de palestras motivacionais, que gostam desse movimento, a gente tem a sensação de que a gente deveria estar bem 365 dias no ano, 24 horas por dia, o que é uma grande mentira, né? Porque ninguém consegue esse feito. Se alguém conseguir, compartilha comigo, porque eu estou precisando aprender. A gente segue alguns perfis no Instagram, né, voltado para isso, e é sempre aquela coisa de partir para cima, de que você é imbatível, de que isso, que aquilo. E é um gás, né, que a pessoa te passa, é uma coisa assim impressionante. E eu gosto desses perfis, eu leio algumas coisas e eu também estou caminhando para isso, né? Algumas postagens minhas caminham nesse sentido. Mas assim, eu entendo sim que eu sou imbatível, mas o que me faz imbatível é a minha fé em Deus e a fé que eu estou desenvolvendo na minha capacidade de realizar algumas coisas. Só que eu tenho aprendido que não tem nada de errado em você admitir que o seu dia não está bom. Que naquele dia você está com problemas, que o seu emocional não está legal, que no trabalho não está legal, que nos seus relacionamentos não está legal, né? É bom você ser de verdade. E tá, né, naquela situação, eu estava ali por inteiro e sendo o mais verdadeira que eu podia naquele momento. E por mais difícil que tenha sido, não foi tão doloroso quanto costumava ser e como costuma ser em algumas situações. Eu sigo um rapaz, ele sempre diz o seguinte, que águia voa com águia. Eu concordo, gosto muito das ministrações dele, ele é até um pastor. E só que eu também entendo que existem momentos em que a águia ela voa sozinha, né? Principalmente nos momentos em que ela precisa restaurar as forças dela.
E nem por isso ela deixa de voar alto, nem por isso ela deixa de acreditar na capacidade dela. Ela passa por um momento de renovação, de restauração, sozinha, doloroso, né? Muito doloroso, mas ela sai alçando voos ainda mais altos. Então, viver esses momentos nossos de conflito, viver esses momentos nossos de dificuldades, pode ser difícil, mas é muito necessário quando a gente quer crescer, é muito necessário quando a gente quer se tornar uma pessoa melhor, quando a gente está em busca do melhor que nós somos e do melhor que nós temos. E eu acho que eu cansei muito de viver de mentira, né? De querer passar umas coisas que eu não estou vivendo. Se não tá bom, não tá bom. Se tá bom, tá ótimo. Se eu tô feliz, eu tô feliz. Se eu tô triste, eu tô triste. Viver, me permitir viver esses momentos e esses sentimentos só tem me feito muito bem. E eu acho que pode fazer bem para todo mundo também. Um dos compromissos mais importantes que eu tinha ontem na minha agenda era no meu final do dia. O meu fone tá me incomodando, peraí. Era no meu final do dia, que era com uma amiga. E eu estava muito preocupada com esse compromisso, porque a gente tem aquela sensação de que tem que chegar lá e tá muito bem, né? Tem que chegar lá e tá inteira naquilo ali, tem que chegar lá e passar uma energia, uma força, uma motivação, uma convicção para a pessoa. Eu vim 5h30 para cá para o escritório para me preparar para esse encontro, é uma pessoa que eu amo. E como tudo que eu faço na minha vida, eu queria oferecer para ela o melhor, né? O melhor de mim. E só hoje pela manhã eu entendi que o melhor meu ontem era ser de verdade para ela, né? A gente acabou não tendo a nossa sessão, ela teve um compromisso que ela não conseguiu adiar, não conseguiu estar comigo. E o final de dia, assim, Deus foi espetacular comigo, foi fantástico. Ele selou aquele dia difícil, assim, de uma forma muito especial. Eu vi Deus cuidando de mim, né? Desde o momento em que começou a minha mentoria e durante o dia todo me colocou no colo, fez o que ele pôde para me ajudar, né? Aquilo que ele pôde, não, Deus pode todas as coisas, mas aquilo que eu permiti que ele fizesse para cuidar de mim, para me colocar no colo. E quando eu recebi a mensagem de que ela não poderia estar comigo ontem, eu vim aqui no YouTube, eu precisava encerrar algumas coisas no trabalho, e eu digitei louvores de adoração e apareceu uma trilha, eu deixei rodando aqui no notebook, e eu senti um desejo muito grande de fazer uma oração, e eu acho que até essa oração foi a mais sincera que eu fiz em 25 anos como cristã. E de repente eu comecei a chorar, e eu achei que eu fosse passar mal aqui de tanto que eu chorei, mas eu nunca fui tão sincera com Deus como eu fui ontem. Eu nunca rasguei tanto o meu coração para Deus como rasguei ontem, né? Joel 2, se eu não me engano, versículo 13 diz que a gente deve não rasgar as nossas vestes, mas que a gente deve rasgar o nosso coração. E eu fiz isso, sabe? Eu rasguei meu coração ontem aqui, eu chorei demais, muito, chorei muito. Eu acho que eu nunca chorei tanto numa oração na minha vida. Oi, Kelly, beijo. Como eu chorei ontem. E eu dizia para Deus, Deus, olha, eu preciso muito que o Senhor me ajude. Eu preciso muito que o Senhor mude esse quadro. Eu preciso muito que o Senhor me perdoe. Eu preciso muito que o Senhor me ajude a vencer na minha profissão, que o Senhor me ajude a crescer nos meus relacionamentos, que o Senhor me ajude a me valorizar, que o Senhor me ajude a acreditar que eu tenho capacidade, que o Senhor me ajude, que o Senhor me ajude, que o Senhor me ajude. Eu acho que foi o que mais Deus ouviu de mim ontem. Me ajuda e me perdoa porque eu sou falha, porque eu erro, porque às vezes eu não reconheço que eu preciso de ti, porque às vezes eu não reconheço que eu preciso do meu próximo, porque às vezes eu não reconheço isso, eu não reconheço aquilo.
E eu saí daqui totalmente mexida, totalmente abalada, totalmente desconcertada. Teve uma amiga que me ligou e eu não consegui atender porque foi uma revolução dentro de mim. Eu não consegui dormir porque essa revolução continuou até hoje pela manhã, a ponto de eu chegar aqui para conversar com você sobre isso. Eu acho que o nosso dia não começar bem, como o meu não começou ontem, não é errado. Você não tem nada demais em você reconhecer isso. Às vezes a gente não quer reconhecer, né? Que nem tudo dá certo na nossa vida. A gente quer mostrar para o outro que sempre está tudo bem, que a gente quer passar, às vezes, uma coisa que não acontece. Mas o que fez toda a diferença foi a forma como eu me comportei diante disso, né? Diante desse dia difícil. O dia deixou de ser difícil? Não, ele não deixou de ser difícil, ele continuou sendo. Mas ele foi um dia produtivo, porque eu consegui driblar essa minha dificuldade, eu consegui driblar esse meu problema, porque eu deixei Deus agarrar na minha mão e me conduzir durante todo o meu dia. E assim, viver a experiência de ontem foi fantástica. Eu queria vivê-la todos os dias. Você quer ter dias difíceis todos os dias? Você quer acordar mal todos os dias? Se isso me aproximar de Deus, sim. Se isso me fizer entender o carinho, o amor e o zelo que Ele tem por mim, sim. Se é só assim que a gente entende, então é assim que eu quero viver. Porque quando eu conversava com a Ju de manhã, eu dizia exatamente isso, né? O meu conflito era exatamente esse. Eu dizia para ela, Ju, eu acho que eu estou sentindo falta dele, né? Quando eu falo dele, eu estava falando de Deus. E às vezes a gente cria um abismo entre nós e Deus, ou a gente cria um abismo entre nós e as pessoas, que depois a gente não sabe como transpor esse abismo. E eu passei um dia inteiro construindo uma ponte para sentar aqui 6:30 da noite, né? Depois que o meu compromisso foi cancelado, para dizer para Deus, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa por mim. Ontem na minha conversa, pela manhã, né? Nesse confronto que eu tive pela manhã, parecia que eu estava num Peniel, Kelly. A pessoa me confrontou tanto, né? Que eu lembrei logo do encontro com Deus, eu lembrei logo desse momento, né, de Peniel. E como foi bom, né, eu ter sido confrontada, como foi bom Deus ter colocado alguma pessoa no meu dia para me confrontar, para... Oi, amor, beijo. Para mexer comigo, porque se ela não tivesse feito isso às 6:30 eu teria feito o que eu faço todos os dias. Eu teria ido para minha casa e não teria me lembrado de buscar meu Deus no momento de dificuldade, como eu fiz ontem. E eu lembro que na minha conversa ela dizia o seguinte, né, eu mandei uma foto para ela, ela dizia para mim o seguinte, que ela tinha sonhado com aquele local da foto e que no sonho dela ela tinha um encontro com Deus exatamente ali naquele local da foto. E eu acordei hoje pensando, né, exatamente nisso. A gente pode ter um encontro com Deus em qualquer lugar que a gente estiver. Em qualquer situação que a gente tiver. Ela não precisa sair da Bahia para vir para cá, para se colocar debaixo daquela árvore, encostar naquela porteira, para ter um encontro com Deus. Deus está lá do lado dela, Deus está aqui do meu lado, Deus está aí do seu lado, Deus está aí na academia com você, Renato. Deus está aonde você permita, né, que Ele esteja com você. Ele diz para mim, para você na palavra, né, que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que se você estivesse no mais profundo abismo, ou nos mais altos céus, Ele também estaria com você. Então, assim, Ele não nos abandona, né? Eu acho que nós é que nos afastamos dEle diante das dificuldades que a gente vive, diante dos problemas que se levantam, diante das adversidades que surgem, e depois parece difícil você se aproximar, mas é muito simples, né? É só você começar a observar o que Deus tem feito para te trazer para perto. Tem uma canção que eu estava ouvindo ontem, do Zoe, Ministério Zoe, que ele diz, né? Você me leva ao deserto para falar de amor. E ontem foi um deserto.
mas o amor de Deus foi tão visível, foi tão real, foi tão concreto, foi tão tangível. Eu ainda cheguei em casa um pouquinho mal-humorada, né, amor? Cheguei em casa meio chateada, mas é porque tava um turbilhão aqui dentro. Renato acho que não deve ter entendido nada, eu tava mal-humorado com ele, perdão. Mas foi um turbilhão aqui dentro de coisas que eu tinha vivido ontem. Mas foi um dia para entrar na minha história. Foi um dia para mudar a minha vida. Eu vou continuar tendo dias difíceis? Eu vou continuar enfrentando problemas? Mas com a certeza de que eu sou imbatível em Deus, com a certeza de que Ele cuida, de que Ele zela, de que Ele conforta, de que Ele transforma, de que Ele recolhe, né, as nossas lágrimas, de que Ele faz toda a diferença nos nossos momentos difíceis, nos nossos momentos de luta, nos nossos momentos de batalha. E eu estou passando aqui para dizer só isso para você, né? Que não tem problema nenhum em seu dia não ter começado bem, mas ele pode terminar de forma extraordinária, de forma sobrenatural, como terminou o meu ontem. Não tem problema nenhum em você ser você. Não tem problema nenhum em você admitir as coisas que você sente, né? Não tem problema nenhum em você ser de verdade. O que não dá é para viver uma mentira todos os dias, querer mostrar para as pessoas aquilo que você não é, querer mostrar para as pessoas uma falsa alegria, uma falsa felicidade, uma falsa motivação. Eu acho que o melhor que eu posso oferecer para você hoje é a Renata como ela é. A Renata de verdade. A Renata que tem problemas, a Renata que passa por lutas, a Renata que está buscando vencer na profissão, que está buscando encontrar o seu caminho, que tem dias que acorda voando, mas que tem dias que acorda muito mal, que tem dias que está sorrindo por fora, mas está chorando por dentro, mas que tem dia que está sorrindo, voando, alcançando lugares altos, porque assim somos nós, assim é a vida. Isso não me faz pior do que ninguém, isso não me faz uma pessoa fraca, muito pelo contrário, quando a Bíblia já me ensina isso, quando eu estou fraca, aí é que eu estou forte, porque Deus é minha força, porque é Ele que me põe de pé, porque é Ele que me restaura todos os dias. Eu vim para cá para ajeitar algumas coisas aqui no escritório que eu tinha deixado desorganizado, para alinhar algumas coisas aqui que precisava estar organizado, porque na segunda eu tenho compromisso cedo. E eu senti de passar para você essa minha verdade de hoje. Se você acordou como eu ontem e o seu dia não está bom, não está legal, não está difícil, pede ajuda para Deus, porque eu tenho certeza que Ele vai te responder. Obrigado por esse momento que você passou aqui comigo. Obrigada por estar ouvindo aquilo que eu estou te dizendo. Pega essa chave, né? A gente fala assim, né, na minha mentoria, pega essa chave para você e deixa ela transformar o seu dia, deixa ela transformar a sua história, deixa Deus trabalhar no teu interior. Eu tenho certeza que no final do teu dia ele vai ser muito produtivo, ele vai ser um dia extraordinário, assim como foi o meu ontem. Beijão, que Deus te abençoe e tamo junto para aquilo que você precisar, tá bom? Beijo.